No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma história do Quarteto Fantástico que saiu aqui pela Editora Abril e também saiu pela primeira vez pela Editora Panini aqui nos maiores clássicos do Quarteto Fantástico. Estou me referindo a Fuga da Cidade, escrita e desenhada por John Byrne. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto, e se você é fã e quer conhecer a respeito desta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. Voltamos a seguir a nossa vinheta. O Quarteto Fantástico foi criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1961. Este grupo é carinhosamente chamado de a primeira família da Marvel, pois, além de aventuras, há convivência entre seus membros no edifício Baxter, que é a sede do grupo. Formado por Reed Richards, também conhecido como Senhor Fantástico, Suzy ou Sue Richards, anteriormente Storm, sobrenome dela, antes de ser chamada de Mulher Invisível, era conhecida como Garota Invisível. Ben Green, o Coisa, Johnny Storm, irmão de Sue, também chamado de Tocha Humana. Eventualmente, a família cresceu com o nascimento de Franklin e Valeria Richards após o casamento de Reed e Sue. Na década de 1980, o Quarteto Fantástico teve, depois de muito tempo, após a dissolução da dupla Kirby-Lee no número 110, a melhor fase de sua história, que até hoje é lembrada por colecionadores e leitores. Quem trouxe essas histórias foi o roteirista e desenhista John Byrne, que ficou à frente do título por quase 6 anos. Byrne já havia desenhado o grupo em 1979, mas não tinha atuado como roteirista. Após a sua passagem, bela passagem, por sinal, pelos X-Men e Capitão América, assumiu duas funções na revista, desenhista e roteirista, e em alguns momentos, inclusive, como arte finalista. Nessa segunda passagem, ele revigorou e trouxe aí um ar de frescor ao primeiro grupo de super-heróis da Marvel, trazendo elementos respeitosos a toda a passagem de Kirby e Lee pelo Quarteto Fantástico, além de trazer ficção científica da melhor qualidade. Pois bem, eu já me estendi mais por aqui e temos que apresentar uma história dessa fase. Há outras, e se vocês curtirem esta apresentação e se pedirem, trago outras histórias que merecem ser apresentadas e comentadas. Esta história, especificamente, A Fuga da Cidade, saiu em Fantastic Four número 252, que é datada de março de 1983. Mas antes de começarmos, é importante aí uma contextualização do que estava ocorrendo com o quarteto antes de entrarmos na nossa história em quadrinhos. Logo antes, após uma batalha contra o gladiador do Império Shi'ar e também os Skrulls, que são uma espécie metamorfa
em números anteriores, Reed Richards está se preparando para uma incursão à zona negativa, que é um universo paralelo ao deles, que, segundo Reed, abre aspas, é tão vasto e imensurável quanto o deles, com planetas, sóis, formas de vida e civilizações além da imaginação. Então, como poderia ele virar as costas para um cosmos tão repleto de grandiosidade e prodígios? E ele está ali conversando com Ben Green, que lhe diz que também há muitos perigos na zona negativa. E Reed diz que os perigos do mega espaço são inegáveis, como o Aniquilador, Blastar, Stigor, mas as intermináveis maravilhas que podem ser descobertas lá, maravilhas além de qualquer coisa conhecida em nosso universo. Depois de resolver pendências no edifício Baxter, Reed vai checar o seu módulo exploratório da zona negativa, que foi apelidado de Modelo 1. Mais tarde, ele vai reunir aí a família, deixando Franklin aos cuidados da então namorada do Coisa, Alicia Masters. Ele explica simplificadamente que não sabe o quanto tempo de viagem vão ficar longe, porque o fluxo temporal da área de distorção ao redor da zona negativa pode parecer que se passaram aparentemente horas ou minutos. Então, os quatro se ajeitam no módulo, que se fecha aí como um peão e é jogado pelo portal, que tem uma particularidade. E embora a abertura tenha alguns metros, existe uma coluna de acesso, de forma que a maior parte do túnel nesse acesso está nessa dimensão paralela. O peão atravessa essa membrana invisível que separa os dois universos. E, finalmente, o quarteto chega à zona negativa. Nossa história começa num planeta da zona negativa. Em um primeiro momento, vemos uma grande estrutura semelhante a uma fortaleza que destoa em sua magnitude, ou Humberto, de outras habitações ao seu redor. Fêmeas humanoides lavam suas vestimentas em um curso do que parece ser água. E temos um grupo cochichando, caçoando, rindo de uma outra que está mais apartada delas. Ao terminar a sua tarefa, essa moça se afasta rapidamente desse local. E ao andar pelos corredores deste aglomerado de casas, é puxada abruptamente por um macho de sua espécie e descobrimos que seu nome é Tanar e ela é Taia. Ao olhar para o rosto de Tanar, ela se sente diminuída, pois teve que abandoná-lo para se tornar noiva de Ota, ou Uta. Você deve estar se perguntando quem é Uta, mas calma aí, que nós voltaremos a esse assunto brevemente. Ela lhe diz para não insistir, que ele tem toda a liberdade desse mundo para escolher outra fêmea que possa lhe dar filhos. Enquanto eles discutem, uma luz risca o céu e é vista pelo grupo de nativos. Alguns desses nativos, inclusive Tanar e Taia, sem demora vão ver o que é aquele estranho brilho que cortou o céu escuro daquele momento.
Ao atravessar uma cadeia de rochas, eles chegam ao local onde a nave de exploração do Quarteto Fantástico desceu e observam o momento em que os 4 exploradores saíam do seu interior. Reed, como homem da ciência, se prepara para deixar ali sensores prontos para colher dados do planeta e também da zona negativa. Entretanto, ele vai ser atingido por um dardo e literalmente vai ao chão. Os outros 3, ao perceberem que Reed foi atingido e vendo os nativos próximos a eles, entram em ação contra o grupo de Taya e Tanar, com Ben Grimm, o Coisa, e John Storm, o Tocha Humana, partindo para a ação e atuando com mais violência, digamos assim, sobre o grupo de nativos, tentando afugentá-los. Taya, que ficou um pouco para trás, se aproxima do corpo inerte de Reed e tenta matá-lo. Su, que havia tornado-se invisível e ficado para trás para proteger o corpo do seu marido, impede a nativa de cometer assassinato. A luta então é interrompida com a chegada de Mama Shonte, uma matriarca do grupo nativo, que os convida a se dirigirem ao acampamento dos nativos, levando o corpo de Reed para que seja cuidado enquanto o efeito do dardo passa. Ela os trata como os 4 que caem do céu, e esse nome vem, segundo ela, de uma antiga profecia que predisse a sua chegada muito tempo atrás, que estavam ali para ajudá-los. Ela, então, lhes conta sobre os seus antepassados que viviam no interior das muralhas de Uta, um ser que cobria pelo menos a metade do planeta e que havia ganhado um cérebro pelos sábios de sua espécie em gerações anteriores. Mas um dia, todos os habitantes do interior das muralhas foram obrigados a sair e Uta aumentou seu crescimento e continuou a construir muralhas cada vez mais altas, deixando-os na miséria e na fome e sem recursos, digamos, materiais. Mama Shonte clama a eles que os ajudem a dominar Uta. Ben e Johnny desconfiam da história contada e perguntam a Su. Na ausência de Reed, ela é a líder. E o que devem fazer? É dela a decisão, muito a contragosto e desconfortável por falta de provas, de se prontificarem a ajudar, pois o quarteto tem uma missão. Em outra parte das moradias da cidade, Taya é preparada para se entregar em união a Uta, sentindo todo o peso deste momento, inclusive de repulsa pelos seus, e sob o olhar triste de Tanar. Uma trombeta cheia de lamento é ouvida nesse vilarejo, digamos assim. Ben e Johnny querem saber do que se trata e Mama Shonte lhes diz que Taya será oferecida como noiva de Uta. Os dois se apressam, preocupados para ver esse ritual, e notam que a noiva está parada frente a um grande pórtico que se abre para a fortaleza escura. Uma espécie de arma é apontada para a fêmea e Johnny entra em modo de chamas e a retira rapidamente antes de ser atingida pela estranha arma.
Os nativos se revoltam contra esse ato do Tocha Humana e Ben toma as dores dele. E para provar que Taia estaria condenada à morte de qualquer modo, atira uma imensa bola de rocha e solo em direção à abertura desse pórtico, que é imediatamente pulverizada pela arma de raios. Todos os nativos ficam chocados, chegando à conclusão de que todas as outras noivas e esposas foram sacrificadas por nada ao longo de dezenas ou milhares de anos. Johnny rasga com seu calor uma parede da fortaleza de Utah, enquanto Ben cria uma parede de rocha para proteger os nativos contra os raios mortais das armas de Utah. Reed, após um tempo, acorda de seu estado de torpor e rapidamente estica-se para encontrar os seus companheiros. Ben, Johnny e Sue acessam o interior da fortaleza, chegando ao cérebro de Utah. Ben, como homem de ação, desfere golpes contra esse cérebro. Reed chega logo em seguida, dizendo que todos cometeram um grave erro ao entrarem em batalha contra Utah. Ele era um ser vivo perfeito e, ao expulsar os antigos nativos que viviam em seu interior, ele estava se protegendo, pois esses nativos agiam como germes no interior de Utah. Infelizmente, Utah, estava morto. Os nativos, descontrolados e em um momento catártico, estavam desmantelando pedaço por pedaço, com ira em seus olhos. Sue diz que a profecia de Mamachonte, naquele momento, havia se concretizado. Reed conclui ali: nada pode ser assumido como parece ser na zona negativa. Chegamos ao fim da história. Vamos aí aos comentários sobre esta história em quadrinhos. Eu não vou me deter muito na análise dos desenhos de John Byrne, porque eles falam por si só. São uma grande arte. John Byrne é um artista que, ao visualizarmos a sua arte, reconhecemos quase que imediatamente que é dele. Um estilo que se destaca aí na multidão de artistas dos quadrinhos. O que podemos comentar em termos narrativos, apesar da edição ter sido feita em CinemaScope ou widescreen, ou seja, ela foi feita de maneira deitada, ok? E tem um objetivo. Foi feita desse modo para aumentar aí a sensação de profundidade que o John Byrne queria dar ao cenário e também aumentar questões de texturas no seu trabalho artístico. Esse novo modo também de apresentar a história dá aí uma dinamicidade de ação ao Quarteto Fantástico. Trata-se de uma narração visual, digamos assim, mais tradicional no modo de contar a história graficamente, sem, por assim dizer, floreios, ou como diriam alguns, um arroz com feijão muito saboroso. Se formos ver
ao longo de toda a trajetória de John Byrne, ele nunca reinventou a roda em termos de narração visual. Entretanto, isso não quer dizer que ele não tenha experimentado em trazer, quando podia e tinha a chance, algo novo para a sua carreira, tanto de roteirista ou de desenhista. Ele foi praticamente em histórias aqui publicadas pela Editora Abril, quase que onipresente em todas as revistas da Marvel que havia nas nossas bancas, quando havia bancas. E quando a Abril detinha os direitos de publicação dos heróis da Marvel e da DC no Brasil. Mas vamos aqui à análise da história em si, que eu já me estendi demais. Nela, podemos ver dois subtextos sendo tratados durante a HQ. O primeiro subtexto é relacionado a questões de colonialismo, onde temos um invasor, entre aspas, ou visitante de outro local, sob a ótica da zona negativa, um universo paralelo com suas próprias regras e desafios, não compreendendo aí muitas das particularidades de uma cultura, e esse invasor toma decisões muitas vezes equivocadas, o que foi feito basicamente em todos os continentes que exploradores colocaram os seus pés. O segundo subtexto, nele podemos notar uma abordagem com viés ecológico, muito pautada, salvo engano, na hipótese Gaia, proposta por James Lovelock em 1979. Vamos discutir esses dois pontos de vista a partir de agora. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de clicar no botão do like, comentar o que está achando ou o que achou do conteúdo tratado aqui de maneira respeitosa em primeiro lugar. E se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe para que possamos chegar a mais pessoas nesse marzão do YouTube. Isso nos faz trazer conteúdo diferenciado para vocês. Então, vamos lá. As ações do Quarteto Fantástico, ou aqui nessa história, Trio Fantástico, visto que Reed estava temporariamente fora do centro das atenções, propositadamente afastado, para dar aí protagonismo a Sue, Ben e Johnny. Essa atenção, inicialmente, é guiada pela boa intenção de ajudar e geram consequências desastrosas, pois partem de informações incompletas e imprecisas sem comprovação. Aqui uma metáfora para a ausência da ciência com todos os processos, ou com todos os seus processos analíticos, para dizer o que é uma verdade ou uma ausência dela, que é, querendo ou não, o cerne do personagem Senhor Fantástico. Ao interferir na dinâmica interna da comunidade nativa, o Quarteto Fantástico, ou Trio Fantástico, acaba por intensificar o conflito com esse ser chamado Uta, culminando com isso na sua destruição. Essa ação, tomada com base em preconceitos e falta de conhecimento, demonstra os perigos aí do colonialismo, mesmo quando travestido de boas intenções. Lembrando que, como disse, Reed é um universo com intermináveis maravilhas que podem ser
descobertas lá. Maravilhas além de qualquer coisa conhecida no nosso universo. E que podemos aí extrapolar para além destas palavras que podem ser exploradas tanto em nível científico e também econômico, como aconteceu por aqui na nossa realidade. Afinal, essa exploração não é apenas de contemplação, ela também vai gerar aí algum ganho, apesar de todos os perigos inerentes a ela, seja científico, seja econômico, por exemplo. E podemos inferir que o quarteto, nesse momento, tem aí uma visão arraigada na cultura ocidental europeia, apesar deles serem dos Estados Unidos, que também tem aí uma visão de dominação, mas não tanto colonial como na Europa, como estamos acostumados a pensar. Lembrando que o colonialismo, sobretudo europeu, que se estendeu do século XV ao século XXI, foi marcado por essa exploração implacável de recursos naturais e pela imposição de culturas e valores europeus sobre povos colonizados. Essa expansão desenfreada acabou causando danos devastadores, tanto ao meio ambiente quanto a essas culturas locais, deixando um legado duradouro de devastação. As potências coloniais impuseram suas próprias culturas, religiões e valores sobre povos colonizados, muitas vezes com violência e repressão. Não podemos esquecer também escravidão. A imposição dessas culturas europeias levou com isso a perdas de tradições, línguas e conhecimentos ancestrais dos povos colonizados. E essa colonização muitas vezes fragmentou comunidades e exacerbou conflitos étnicos e sociais locais. Aqui eu vou fazer um adendo. A comunidade nativa que vive às portas de Utah, na HQ, pode se notar que estão usando adereços que se assemelham aos adereços indígenas americanos. Enquanto no relato de Mama Shonte, os antigos moradores na fortaleza de Utah utilizavam adereços que nos remetem um pouco à época das grandes navegações, ou antes disso, com os habitantes portando trajes um pouco mais suntuosos e aristocráticos, que lembram aí cultura europeia. A profecia de Mama Shonte, que os rotula o Quarteto Fantástico como salvadores, cria aí uma expectativa bastante distorcida do papel do quarteto. A princípio, Utah é visto como um ser maligno que oprime os nativos. No entanto, a revelação de Reed Richards de que Utah é um ser vivo em busca de autoproteção contra os germes habitantes de seu interior subverte essa visão maniqueísta. A destruição desse ser motivada pela ira dos nativos vai ter consequências imprevisíveis para o futuro desse planeta. A interferência humana no equilíbrio ecológico da zona negativa, mesmo com o objetivo de libertar os nativos, demonstra aí a complexa relação entre sociedade e natureza estabelecida no planeta até aquele momento. Como já
referido, a história também ecoa a hipótese Gaia, proposta por James Lovelock, que defende que a Terra, sendo parecido com um organismo vivo e que está em constante adaptação. A zona negativa, com seus próprios sistemas e interações, pode ser vista como uma analogia para essa visão holística do planeta. Vou reforçar aqui que a hipótese Gaia, enquanto conceito filosófico e holístico, revolucionou a visão da Terra ao sugerir que a biosfera e os componentes físicos do nosso planeta, atmosfera, hidrosfera, incluindo aí a água na sua forma líquida e na forma de gelo, e também a litosfera, formam um sistema autorregulador semelhante a um organismo vivo. Todos os elementos da Terra, nessa visão, estão interligados e influenciam-se mutuamente, criando um sistema complexo e dinâmico. E nesse sistema, a nossa biosfera, que é a faixa do nosso planeta em que encontramos condições para a vida, regula as condições da Terra para manter um ambiente propício à própria vida, através de mecanismos de feedback, ou podemos dizer aí, em outras palavras, de ações que geram reações ambientais. A vida e o meio ambiente coevoluíram, moldando-se um ao outro ao longo do tempo, principalmente por conta do processo evolutivo que pressiona os seres vivos quando mudanças ocorrem no ambiente. Lembrando que já passamos por 5 grandes processos de extinção no planeta. Utah, como vimos, estava se defendendo e mantendo aí a sua integridade enquanto ser vivo e consciente de si, quando lhe deram um cérebro. Será mesmo? Ou a narrativa de Mama Shonte tem alguma meia-verdade a respeito de Utah? Coisas para serem pensadas. A sua destruição demonstra na história em quadrinhos como a exploração colonial pode levar à degradação ambiental. A HQ, ela também nos convida a refletir sobre o papel da humanidade em relação a outros povos e principalmente ao meio ambiente, trazendo em seu desenrolar fatos que ocorreram em nossa história mais ou menos recente dos últimos 500 anos, mais ou menos. Devemos ainda questionar nossas ações e buscar soluções que considerem as diferentes perspectivas e o impacto que elas vão causar, enfatizando com isso, em nosso tempo atual, a necessidade de uma relação mais harmônica com o meio ambiente, como temos visto que está ocorrendo no planeta. Podemos ainda inferir de maneira metaforicamente, com as imagens de destruição provocada pelos nativos, que a exploração desenfreada de recursos minerais, hídricos e outros recursos naturais esgotou e degradou os ecossistemas, levando aí a um problema ecológico de difícil solução, como o Quarteto Fantástico constata ao final da HQ e para o qual não tem uma resolução. Quando a barbárie ou a ausência de conhecimento
ou ainda negacionismo científico instalam-se em uma sociedade sem compromisso com a diminuição da desigualdade social, escolarização dos seus cidadãos, o meio ambiente é o primeiro a ser degradado, trazendo aí consequências muitas vezes nefastas para os habitantes de uma região, o que dirá também de um país. A HQ também levanta importantes questões sobre o colonialismo, o ambientalismo e a complexa relação entre humanos e outros seres vivos. É importante discuti-las de forma crítica e reflexiva, buscando aí diferentes perspectivas e pontos de vista calcadas principalmente e não apenas na economia, na sociedade e políticas de preservação em detrimento da sua destruição, com ganhos que muitas vezes serão momentâneos. A ciência tem que estar presente. Um outro ponto que pode ser levantado é a respeito de Utah, de que ele se formos acreditar mesmo no que Mama Shonte diz, que ele foi dotado de um cérebro vivo pelos sábios de outrora. Então, nós podemos questionar se ele era realmente um ser vivo, a despeito do que Reed tenha pensado sobre ele. E você, caro espectador, o que acha? A história, como pudemos notar, questiona a visão tradicional de super-heróis como figuras salvadoras de maneira levemente tangencial, com pequenas zonas cinzas da moralidade nas ações dos personagens e as consequências imprevisíveis de suas intervenções. As últimas palavras de Reed, de que nada pode ser assumido como parece ser na zona negativa, leva o restante do quarteto a refletir e a crescer como indivíduos, e isto vai ser particularmente visto por conta dessas ações tomadas nessa história em quadrinhos na Garota Invisível, ou Sue Storm, mais à frente nas aventuras do quarteto. E se vocês quiserem, voltamos a esse assunto no futuro. Aqui, John Byrne nos entrega uma história em quadrinhos para refletir sobre a nossa sociedade em uma HQ de 1983, apresentada na revista do Quarteto Fantástico. Ficção científica da melhor qualidade. Ela não apenas diverte, mas também nos tira dessa zona de conforto, assim como o quarteto foi tirado dessa zona de conforto e leva-nos a questionar e propor novas formas de ver e entender realidades passadas, presentes e, quem sabe, futuras. E você, espectador, o que acha dessas considerações? Convido a comentar. Há muito ainda a ser explorado nessa fase do Quarteto Fantástico. E se estiverem afim de mais, escrevam aí, por favor. Chegamos aí ao fim de mais um vídeo. E, novamente, não se esqueçam dos 3 Cs e do I. Compartilhar, comentar, curtir e se inscrever. Caso não seja inscrito, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo.